Sejam bem-vindos ao programa onde a grande estrela é a sua saúde. E aí, como é que está a pressão? A pressão do seu dia a dia, a pressão em casa, a pressão no trabalho e principalmente a sua pressão arterial. Como é que você está lidando com aquela força que sai do seu coração, mas que passa pelo seu corpo todo? E incrível, ela influencia o funcionamento de todos os seus órgãos. E sabe qual é o órgão que mais usa nutrientes e oxigênio? É esse aqui de cima. Então, quando esse aqui não está funcionando legal ou isso aqui não está rodando bem, quem sofre é a sua cabeça. Então, fique ligado, use a cabeça que depois da vinheta tem muita dica para você. E a gente está de volta com as dicas da doutora Caroline Consuelo de Souza, com o nome de protagonista de novela, ela que é cardiologista especializada então em hipertensão ou a famosa pressão alta. Você que está com aquele pescoço sempre vermelho, e eu quero saber até, isso aí é sintoma? Seja muito bem-vinda, doutora, obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, poder participar, falar de hipertensão arterial, uma doença tão importante, tão relevante no mundo, uma das principais causas das doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo todo, matam mais do que as neoplasias, que são os cânceres, né? A hipertensão, ela é causa base de insuficiência cardíaca, de doença renal crônica e das doenças cerebrovasculares, né? São essas as principais causas de morte no mundo todo. Pois é, a gente fala assim, a gente ouve falar o derrame, né? O famoso derrame. O fulano teve um derrame. O derrame, a gente fala, é a veinha do cérebro que estourou, Ela estourou porque veio muito forte daqui, porque ela está ressecada. Quais são os fatores que pode? Porque a gente fala é aqui em cima, mas não nasceu aqui em cima esse problema, Sim, é isso? A causa veio do coração, na maioria das vezes, né? O derrame, que é o acidente vascular cerebral, que é o AVC, ele tem as causas, que pode ser um coágulo que foi gerado no coração, por arritmias muitas vezes. Esse coágulo, ele se desprende, vai para o cérebro e interrompe a passagem do sangue, né? Causando o AVC isquêmico. A hipertensão, ela gera muitas vezes, às vezes um AVC hemorrágico, por aneurisma. O paciente tem um pico pressórico e esse aneurisma se rompe, fazendo um sangramento intracraniano. Aí é o AVC hemorrágico. Então, essas são as causas geralmente por hipertensão. O paciente pode fazer doença vascular, doença cerebrovascular, até Alzheimer, né? Alguns quadros de demência por hipertensão também. Então, quando a gente fala, por exemplo, teve um derrame, né? Eu gosto de usar o que o pessoal usa, né? O AVC isquêmico, ou seja, a veinha ela entupiu e uma partezinha secou. Justamente, ela interrompeu, formou um coágulo dentro desse vaso, né? Esse coágulo pode ter sido por um coágulo dentro do coração, que foi causado por arritmia, ou um coágulo que foi gerado na placa de gordura na carótida, né? Que também foi causado por hipertensão. A hipertensão, ela nada mais é do que exercer uma força maior sobre esse vaso, né? O vaso, ele sofre forças, pressões cronicamente. O sangue, ele vai passando com gordura. Essa pressão, ela vai lesionando cronicamente o vaso. Lesionando, a gordura vai lá, acumula e gera placa de gordura. Quando ela gera a placa de gordura, às vezes essa placa se rompe, forma um coágulo e faz o AVC. Mas eu não preciso me preocupar com isso, doutora, porque a minha avó diz que se eu tomar uma aspirina por dia, isso não vai acontecer comigo. É fato ou é fake uma coisa dessas? A aspirina é uma medicação para afinar o sangue, né? Um antiagregante plaquetário que é para afinar o sangue. Seria para prevenir. Os estudos não reforçam na população em geral usar essa medicação para prevenir. A gente usa mais para prevenir novos eventos, ou seja, um paciente que já teve
um infarto, um paciente que já teve um AVC, um derrame, usar essa medicação para prevenir novos eventos. Para quem nunca teve, não é a maioria das pessoas, né, a maioria da população que a gente prescreve. Às vezes, tem umas pessoas que têm indicação, uns diabéticos, alguém que tem uma aterosclerose, que é a placa de gordura que seja bem acentuada. Por mais que ele não tenha tido, alguns pacientes se beneficiam de usar a medicação para prevenir, mas não são todos, porque tem risco de sangramento usar essa medicação. Então, se eu não tenho nada, não devo tomar. Não, por conta própria, sem recomendação médica, a gente não aconselha. Que a gente estava falando, né? Vai lá, entope a veiazinha, para de ir, esse é o isquêmico. Se eu tomar muita aspirina e o meu sangue ficar muito ralinho, eu posso ter mais chance de ter o hemorrágico? Sim. Que aí, digamos assim, a veia estouraria e... O vaso fica mais frágil, né? Tem uma fragilidade capilar maior. Além de sangramento do sistema nervoso central, o paciente também tem risco de fazer sangramento no trato gastrointestinal, né? Hemorragia digestiva, né? Às vezes vomitar sangue, ter sangue nas fezes, né? Então, é uma medicação que ela tem efeitos colaterais, tem os riscos de usar a medicação indiscriminadamente. Então, tem que ter uma boa avaliação médica para usar a aspirina. E vamos dizer o seguinte, a gente está até agora falando do cérebro. A hipertensão, quais outros órgãos ela pode atingir? Ela pode afetar o organismo como um todo, né? Começando de cima para baixo, da cabeça aos pés. Do motor à lataria. Todo. Doenças cerebrovasculares, que é o AVC, né? A parte cardiológica, fazer o coração crescer, causar insuficiência cardíaca, né? Cronicamente, níveis pressóricos mal controlados pode gerar o que a gente fala miocardiopatia hipertensiva, que é o crescimento desse coração. O coração, no começo, ele começa a engrossar, como se fosse o músculo que vai para a academia. Quando a gente vai para a academia, faz exercício, o músculo cresce. Mas isso não era para ser bom? Para o coração não, que é uma musculatura que não foi preparada para isso. O músculo esquelético, ele é um bom respondedor à atividade física, à pressão. O coração não. Ele no começo, ele começa a engrossar, crescer, ficar grossinho. Com o tempo, ele perde essa força e ele cresce, dilata e fica fino. Ele no começo ele ficou grossinho, que a gente até fala no começo, às vezes uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? Que a força dele ainda é preservada, mas só a altas pressões de enchimento, né? Se essa pressão ela ainda continua ali persistentemente alta, o coração está tentando vencer aquela resistência, né? O coração nada mais é do que uma bomba. Essa bomba tem que jorrar o sangue para o resto do corpo, né? Se o cano, por exemplo, ele está fechado, ele está rígido, esse coração tem que exercer mais força para poder empurrar aquele sangue para ele passar. Ele vai crescendo, ele vai engrossando, só que chega um momento que ele perde essa elasticidade, a complacência, que é a parte de dilatar, relaxar, encher e contrair. Ele cresce, fica grande e fraco, que é a insuficiência cardíaca. Então não adianta ser grandão e fracote, não tem adianta. Que ser ali do tamanho certo e forte. Pequeno, né, para o tamanho dele, o tamanho normal e forte. E o que a gente precisa fazer para manter ele forte? Aí tem muitas coisas que a gente pode fazer, principalmente controlar os fatores de risco. A hipertensão é uma delas, né, um dos principais fatores de risco, né? Aí a gente estava seguindo, né, descendo, né, o coração é afetado pela hipertensão. Os rins também são afetados pela hipertensão, né? Níveis pressóricos cronicamente. O que são níveis pressóricos? A pressão alta. A pressão alta. A pressão alta. A pressão que está lá, ela está persistentemente alta, descontrolada. O que seria esse alto? 14/9 é o nosso limite de consultório, né? Então, se a pressão cronicamente está elevada, também pode afetar os rins, que é a doença renal hipertensiva,
O paciente pode ir desenvolvendo doença renal crônica e mesmo indo à hemodiálise, né? Pode chegar a isso. A hemodiálise. Um dos principais fatores dos pacientes dialíticos, né, é a hipertensão, é a pressão descontrolada. A gente foi entrevistar lá numa clínica de hemodiálise. Por que o senhor está aqui? Porque minha pressão era alta. E existe uma coisa, assim, tem gente que a minha pressão sempre foi 16/10. Tem gente que convive com essas pressões. Isso é comum? Isso é natural? Como é que isso acontece? O que a gente vê, né, que muitas pessoas, praticamente a metade dos pacientes, não sabe que tem hipertensão, porque a pressão alta, ela é assintomática, ou muitas vezes tem poucos sintomas muito frustros, né? E o paciente, ele vai seguindo sem tratar. E cerca de 20% dos pacientes que têm hipertensão são adequadamente tratados. Então, 80%... Nossa, só 1 em cada 5. 4 desses 5 aí... não são adequadamente tratados. A pessoa falar que ela sempre viveu com esse 16/10, está inadequadamente tratada. Ela precisa ser adequadamente tratada. A gente precisa perseguir o alvo, que seria 12/8, 13/8, a depender do paciente, né? A cada estudo, a cada diretriz que sai, a gente vem diminuindo esse valor. Antes o 12/8 que era o bom, né? Agora é menos do que 12/8. O ideal do valor pressórico é abaixo de 12/8. Isso foi uma verdade que eu sempre tive na minha vida, que era do 12/8. Não, pressão de criança, 12/8, não é menos. Agora a gente está diminuindo, né? Abaixo de 12/8 é o ideal. De 12/8 a 13/8 já é um valor limítrofe. 13/8 a 14/9 já são valores pré-hipertensão. Isso são em valores de consultório, né? Para a gente ter um diagnóstico de hipertensão, tem que ser pelo menos em 2 medidas, né? O paciente tem que vir 2 vezes no consultório, não é aquela única vez que você viu 14/9 que a gente define como hipertensão. O paciente, ele tem que vir 2, tem que falar, eu consultei com outro colega, fui num outro especialista, ele aferiu minha pressão, estava lá 14/9. Doutor, eu sou hipertenso? Não necessariamente. Vamos ver hoje. Se ainda persistir 14/9, pode ser que seja hipertenso. A gente já pode ter um diagnóstico. Mas uma coisa que a gente vê muito também no consultório é o famoso avental branco. O paciente, ele fica ansioso por estar no ambiente hospitalar e ele começa a liberar substâncias no organismo que são oriundas do estresse, né? Adrenalina, por exemplo. O coração acelera, a pressão sobe e a pessoa, doutora, toda vez que eu vejo um médico, minha pressão sobe. Sim. Aí a gente tem que confirmar se aquele valor que o paciente está apresentando ali conosco é fidedigno, se aquele valor é verdadeiro. E é comprovado essa síndrome do avental branco, né? Da pessoa ficar nervosa. E agora, será que eu estou doente? Será que eu não estou? Aí a pressão, o nervosismo da pessoa está lá em cima. Claro que vai dar alteração, né? Sim, sim. E a gente faz alguns exames que é para ver a pressão fora daquele ambiente, né? O paciente, ele, às vezes, ele leva o aparelhinho, né, para casa. Tem algumas modalidades de exames, né? Tem um aparelhinho que pode ficar durante 24 horas, né? Super confortável. Super. Assim. O paciente, ele volta feliz. Feliz. Só que, mas se precisar fazer, né? Porque muitas vezes a gente precisa ver o valor da pressão à noite, dormindo, né? Tem causas de hipertensão que são secundárias. A apneia do sono, por exemplo. Se o paciente ronca, pode ser uma causa de hipertensão, né? Que é facilmente tratada. Se a gente resolve a apneia do sono, às vezes o paciente não precisa de medicação. Quer dizer que aquele ronco brabo, aquele que tem gente que parece que está morrendo, chega a dar aquela voltada assim, você, meu Deus, estava morrendo ali. E aquilo ali pode causar a hipertensão? Sim, é uma causa de hipertensão, uma causa secundária. O paciente muitas vezes resolve a hipertensão tratando a apneia do sono ou fica com menos medicação, né?
Às vezes um paciente ele é Dormir hipertenso. bem, então, é fundamental. Fundamental. Já aprendemos isso através dessa... Fundamental. O sono reparador, ele é extremamente necessário para o paciente ter níveis pressóricos, uma pressão bem controlada. Sono, o que mais que a pessoa tem que fazer? Dorme, então tem que dormir. Dormir, que atividade física. Dormir estava fácil, né? Atividade física já tem que levantar, então, ou seja, tem que deitar e tem que levantar também. Sim, atividade física. Que tipo de atividade física? O que a gente recomenda, 150 minutos semanais de uma atividade física moderada, né? Podendo ser combinados os exercícios aeróbicos com exercícios de resistência, né? Atividade física, ela pode reduzir em até 5 pontos no valor pressórico. Se está lá no 16, pode baixar. Pode ir para, por exemplo, está 160, que é o 16, e para 155, e para o 15 quase. Ah, sim. Então, é que a gente fala 16, mas não é. É 160 por 90, só para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil, né? E a gente, por exemplo, um paciente que está lá com seu 14 por 9, se ele vem fazer atividade física, ele volta para níveis praticamente normais. Já vem para o 13,5 de pressão. E aí, terminou o exercício, já pode comer aquela picanha bem salgada e a cerveja? Não. Como é que funciona? Não dá. A alimentação saudável também é um dos pilares do tratamento da hipertensão. Né? Uma baixa ingesta de sódio também implica na redução de 5 a 7 milímetros de mercúrio, né? Que seriam esses 5 a 7 pontos, né? Então, a gente fazendo atividade física, tendo alimentação saudável, a gente já reduziu quase que o 15 para o 14, o 14 para o 13, né? Então, a alimentação rica em verduras, rica em potássio, uma boa ingesta de potássio abaixa a pressão. O potássio a gente só sabe que tem na banana, tem outros alimentos também? Verduras. As verduras são ricas em potássio, né? As frutas, no geral, são ricas em potássio. Substituir, às vezes, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, por cloreto de potássio. Mas essa recomendação de substituição é mais sugestiva de ser acompanhada com um nutricionista, né? É mais seguro de ser acompanhado pelo nutricionista, mas é uma boa troca, né? Não 100%, trocar 100% totalmente o sal de cozinha pelo cloreto, né, de potássio. Trocar uma parcela dele. E o cloreto de potássio é um outro tipo de sal? É o sal que o pessoal fala às vezes, sal light, né? Ele tem uma mistura, né, e ele é mais rico em cloreto de potássio. Vale a pena? Também reduz níveis pressóricos, né, em torno de 3 a 5 pontos, né, dos níveis de pressão. O sal realmente é vilão? É. O que mais? Quais são os grandes vilões? A alta ingesta de álcool, né, também interfere. O povo me xinga muito por causa do programa. Tu estava apresentando um programa que fala que não é para nós beber, não é mesmo. Para. A gente recomenda uma baixa ingesta de álcool, um uso moderado, né, que seria para homens de 1 a 2 doses diárias, né, que seria uma garrafa, né, dessas long neck de cerveja, né, 2 taças de vinho, né. Para mulheres ou homens mais magros, a gente recomenda reduzir essa dose à metade, tá? Porque aí o metabolismo do álcool neles é menor, né? Então, tem um uso moderado do álcool. Outra coisa, cigarro. Abolir o tabagismo. Parar totalmente o cigarro. Também interfere em melhora de níveis pressóricos, em até 10 pontos. Opa! Ou seja, é uma mudança baixa bastante. Significativa. Baixa bastante. Perda de peso. A cada quilo que a pessoa perde, ela diminui 1 ponto no valor de pressão, né? Então, 10 quilos, 10 milímetros de mercúrio, né? Ou seja, se a pessoa estava com 16, ela vem para o 15. Ela usava mais medicação. Ela vai usar menos medicação. Né? Então, bebida, cigarro, obesidade,
são vilões. Sal, sem comentários. Os heróis, bom sono, boa alimentação, exercício físico. E se eu pegar, me cuidei a semana toda, chegou no domingo, pode fazer uma extravagância de vez em quando? As exceções não podem ser as regras, né? O paciente, a pessoa, né, pode fazer ingesta de uma carne mais gorda, uma comida mais salgada, uma vez por semana, uma vez ao mês, um evento, né? Mas isso não pode ser rotina, né? E é fundamental, às vezes o paciente, doutora, aquele final de semana teve festa, eu bebi, aí eu não tomei o remédio. É preferível a pessoa fazer o uso da medicação do que não fazer o uso da medicação. Independente, mesmo na extravagância, sim, independente, é fundamental. A gente vê muitos eventos acontecendo nos finais de semana, né? Às vezes até o paciente chega no pronto-socorro numa segunda-feira. Por quê? O final de semana foi de abuso, né? Abusou de alimentos gordurosos, abusou de álcool, chegou no pronto-socorro com pressão alta, fazendo arritmia, né? Que é o coração disparado. Então é preferível, vai fazer uma festa, um evento, tomar medicação. É fundamental, independente do que a pessoa vá fazer, tomar medicação, né? Isso, a pessoa ela tem que ter uma qualidade de vida. A gente está tratando a pressão para ela ter qualidade de vida. Não significa porque ela é hipertensa, ela é portadora de hipertensão, que ela vai se abster de tudo, de abster do convívio social. Porque até mesmo a pessoa exercendo bons pensamentos, tendo lazer, tendo qualidade de vida, isso também interfere no controle da pressão. Vou falar isso porque existe uma pressão muito grande para você beber, né? Depois que eu parei de beber, eu comecei a sentir isso. Hoje eu não bebo mais nada. E até achei interessante, quem tiver aí oportunidade, dá uma olhadinha num vídeo daquele cara que fez o Homem-Aranha, o nome dele é Tom Holland. Ele fala, quando ele decidiu parar de beber, o que aconteceu na vida dele. Meu irmão, você não vai perder nada. É incrível. Não é não. Muito melhor. Eu vou usar a mesma frase do ator que fez o Homem-Aranha. Hoje eu sou a melhor versão de mim mesmo. Melhorei minha família, melhorei tudo a partir do momento. Só que quando eu chego numa mesa, e aí, tu vai tomar o quê? Não, vou tomar água, né? Não vai beber, não, tu não bebe, não, hoje tu vai beber, não vou. E isso fica, como assim tu não bebe? Acabou, o papo do boteco inteiro vai ser o fato de eu não beber. E como lidar com essa pressão que a gente tem numa sociedade que é o maior rebanho de bovino do mundo, ou seja, a gente come muita carne vermelha. A gente está acostumado a muito sal e muito açúcar. Os nossos salgados são os mais salgados, os nossos doces são os mais doces. E a gente ainda bebe muito. Como lidar com isso no dia a dia e como é que isso está refletindo dentro do consultório? Cada vez mais a gente vê a população fazendo ingesta de substâncias, de alimentos ultraprocessados, alimentos que têm altas taxas de açúcar, de carboidratos, de gorduras, né, de sódio, né, que é o sal. Isso se reflete no consultório, né? Cada vez mais a gente vê pacientes com pressões mais difíceis de controlar, né? Cada vez mais a gente vê eventos em pessoas mais jovens, né? Infarto em pessoas com menos de 40 anos. Isso é reflexo dos hábitos de vida inadequados, né? Porque a gente tem que orientar que os hábitos inadequados não serão modificados da noite para o dia. É uma questão de readequação, né? A pessoa tem que fazer o exercício diário, né? O uso excessivo de álcool, ele é um problema social, né? A população, a gente vê que ela muda comportamento com o uso em excesso do álcool, né? Então, estimular cada vez mais, acho que políticas de saúde pública que estimulem
o uso de alimentos saudáveis, né? É difícil porque muitas vezes a pessoa não tem condição social de adquirir determinados tipos de alimento, né? Que são mais caros, mas a gente não pode deixar de recomendar, né? Atividade física a pessoa pode fazer na esquina de casa, né? Sim. Então, Tá aí o CrossFit que não nos deixa mentir. O povo ia para as academias, os equipamentos, hoje tu passa na frente da academia, tá o povo correndo na rua. Se é para correr na rua, o povo na rua da minha casa. Não é mais ou menos isso? Mas a gente gosta um pouquinho do circo, né? A gente gosta um pouquinho do enfeite. Quando o segredo está no mais natural, está na feira, é isso? Os legumes da feira. O alimento que é feito em casa, né? Não é o que é cortado, que é descascado, né? Não é o que é aberto, né? O que a gente pega ali no armário, só abre a embalagem, né? Esse não é o saudável. O que é o saudável é o que a gente pica, que a gente corta, que a gente lava. Abriu e leu lá, glutamato monossódico. Sai correndo. Sai correndo. Para encontrar a senhora nas redes sociais, infelizmente o programa já acabou, vamos ter que trazer a senhora de novo. Só olhar para aquela câmera ali, deixa a sua rede social. Muito obrigada pelo convite, poder falar de hipertensão, que é uma doença extremamente relevante. Meu contato é Carol Consuelo, sou cardiologista. Estou à disposição para qualquer dúvida que tiverem. Muito obrigada pelo convite. Aí a gente tem, hein? A gente tem, porque a gente está falando de um mundo onde, loucamente, hoje mais gente morre por excesso de comida do que de fome. Então, gente, para continuar essa conversa, continue ligado aqui no Consultório Aberto e eu te espero no próximo programa. Grande beijo.